Dag Heward-Mills é um dinâmico evangelista de cura, apóstolo, pastor incomparável, profeta e mestre da palavra de Deus. Ele é um homem que Deus está usando para impactar todo o corpo de Cristo em todos os continentes. Seus ensinamentos e seus livros demonstram o poder e a verdade de Deus trabalhando em sua própria vida e na vida de outros. Filho de um advogado ganense bem-sucedido e uma notável senhora suíça, Dag, cujo nome significa brilho, entregou-se ao Senhor na escola Shimota na década de 70. Desde então, o seu intenso amor por Deus tem consistentemente aumentado há várias décadas, sem limite para o fim. Dag entrou na escola de medicina em Gana, tendo obtido uma das notas mais altas em todo o país. No meio da sua educação universitária de 7 anos, o Senhor o levou a iniciar uma igreja. Depois que Deus colocou sobre ele a unção para ensinar, ele começou a realizar reuniões em uma sala de aula no campus, que juntavam poucas pessoas. Esse grupo se tornou conhecido como a Igreja Internacional Capela do Farol, fundada por Dag Heward-Mills, enquanto estudava medicina no Hospital Universitário Korle-Bu, em Accra, Gana. A imparável igreja cresceu de forma constante e continuou a ocupar salas cada vez maiores, até que ele comprou um antigo cinema na cidade de Accra, onde a igreja teve a sua sede por muitos anos. Nesse auditório, vários líderes mundiais da igreja, como o Dr. David Gong Cho e Datuk Prince Gunaratnam, visitaram a Igreja Internacional Capela do Farol. O crescimento explosivo da igreja, sob a direção do médico e pastor fortemente ungido, teve uma feroz resistência da comunidade local, onde a igreja estava localizada, levando em 2006 o bispo Dag a começar a construção de um dos maiores complexos da igreja na África. Atualmente, a frequência à igreja durante os cultos desse auditório premiado excedeu a sua capacidade. A Igreja Internacional Capela do Farol hoje tem mais de 2.000 prósperas igrejas espalhadas por todo o globo, em cada continente e em mais de 70 países. O bispo Dag Heward-Mills preside a denominação que preparou e consagrou 35 bispos globalmente e 3 irmãs episcopais e mais de 2.000 pastores. É a maior igreja carismática em Gana e uma das que mais crescem no mundo. Ele também fundou a Igreja Primeiro Amor, uma denominação de igrejas de rápido crescimento em instituições de ensino superior. Atualmente, a Igreja Primeiro Amor tem quase 250 congregações. Enquanto o pecado e o mal estão tão galopantes no mundo de hoje, é muito emocionante ver Deus utilizar esse grande homem para levantar um exército de jovens que irão servir o nosso Senhor Jesus Cristo e defender a santidade e a justiça. O tamanho do chamado de Dag Heward-Mills
para ganhar os perdidos a qualquer custo em todos os cantos do mundo, o obrigou a dar muita atenção na formação dos ajudantes no ministério. Ele tem uma unção maravilhosa para treinar cristãos comuns a se tornarem ministros destemidos do Evangelho. Ele começou a realizar acampamentos, durante os quais ele passa longas horas ensinando e treinando as suas ovelhas para se tornar pastores. Os resultados são surpreendentes. Muitos agora têm grandes congregações e estão fazendo façanhas no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O bispo também fundou o Centro na Casa de Treinamento Bíblico e Ministerial, ABMTC, em 96, para formar homens e mulheres jovens para o ministério. Esta instituição em tempo integral já formou milhares de pessoas que estão agora no ministério ativo. Hoje existem alunos em 2 campos, Corrigono e Mampong, e os alunos vêm do Caribe, Fiji, muitos países africanos, Ásia, etc. O campus ABMTC Mampong é de tirar o fôlego, é a maior instituição de ensino superior privada em Gana. Desde a sua abertura, em outubro de 2015, mais de 350 alunos se matricularam, de mais de 20 países. Outro aspecto notável do ministério Doug Hill Mills são as conferências que ele realiza para milhares de ministros. Essas conferências começaram com o nome Conferências Ferro Afia Ferro e são agora chamadas Conferências Dedique-se Inteiramente. Esses encontros, intensamente espirituais, têm visto muitas transformações nos ministérios em todo o mundo. Essas conferências são realizadas anualmente. A conferência Dedique-se Inteiramente já recebeu alguns oradores de destaque, como o pastor Benny Hinn. O ministério de Doug Hill Mills tem uma influência cada vez maior. Desde as suas origens humildes em Accra, Gana, o impacto desse ministério se ampliou para todos os continentes. O bispo Doug Hill Mills viaja para país após país, onde as suas mensagens claramente ungidas, mas simples, são ouvidas, pois elas trazem uma grande estabilidade e direção para o corpo de Cristo em todo o mundo. Por muitos anos, o ministério e as mensagens de Doug Hill Mills continuam a fortalecer igrejas e levantar os cristãos em todos os lugares para servir a Deus. O ministério de Doug Hill Mills está repleto de várias reuniões com chefes de Estado de vários países. A graça especial de Deus sobre ele deu-lhe o privilégio de falar com presidentes e orar pela paz, estabilidade e prosperidade de muitas nações na África.
Dag Heward-Mills é muito frutífero por causa desse forte desejo de dividir o que sabe e tem experimentado no ministério. O Senhor o instruiu por meio de uma visão a se concentrar em livros impactantes. Com grande esforço, ele publicou seu primeiro conjunto de livros em 97 e não parou desde então. Ele é um celebrado autor com mais de 11 milhões de exemplares. Hoje seus livros são lidos e são amados por ministros do Evangelho e líderes de igrejas em todo o mundo. Os livros de Dag Heward-Mills se tornaram amplamente utilizados para o treinamento de pastores e são traduzidos em vários idiomas, como francês, espanhol, português, suahili, chinês, tamil, hindi, amárico, russo, alemão, indonésio, leitão, africans, coreano, malgache, árabe, tailandês e muito mais. Atualmente, Dag Heward-Mills é um dos autores com maior publicação no mundo. O médico compassivo que virou pastor continua a atender calmamente às necessidades de muitas pessoas pobres, sem alardear essa atividade espiritual provocada pelo que Jesus disse em Mateus 25. O bispo Dag Heward-Mills fundou o Lar Cristão Farol, um orfanato em Gana. Ele estabeleceu o Ajudar os Desamparados, que cuida dos mais desfavorecidos e deficientes em muitas maneiras. Materiais educativos em braille foram publicados para pessoas cegas nas escolas fundamentais. O ministério dá muita ajuda aos surdos, os desfavorecidos, os mendigos e as viúvas, bem como cuida de prisioneiros e reforma celas de prisões. Ele fundou o Hospital da Missão Médica Farol, uma instalação ultramoderna em Accra, que fornece cuidados médicos acessíveis e excelentes para a comunidade. Ele também realiza cirurgias gratuitas e ajuda pessoas em comunidades carentes. O bispo Dag Heward-Mills era um bem-sucedido pastor em seu país natal, Gana, durante muitos anos antes de sentir um chamado de Deus para começar a evangelização em massa na África e até os confins do mundo. Em 2004, ele começou na fé com uma tenda com a capacidade apenas para 600 pessoas. Suas campanhas cresceram e atraíram multidões fenomenais sob a tenda gigante, testemunhando milagres de cura de cair o queixo. Dezenas de milhares de pessoas entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Hoje, essas campanhas gigantescas são realizadas com índices de frequência de 500 mil de pessoas em uma única noite. Ele usa torres de aparelhos de som que podem ser ouvidos a grandes distâncias.
Com a infinidade de incríveis milagres médicos testemunhados durante as campanhas do evangelista Dag, pode-se presumir que Deus treinou seu próprio médico e ungiu-o a fazer o bem e curar todos os tipos de doenças em nome de Jesus. Deus o tem usado para realizar mais de 130 campanhas e, pela graça de Deus, mais de 10 milhões de almas foram ganhas e o número cresce ainda.